Olá galerinha, meu nome é Sérgio, a matéria é Física e eu amo Física. Nessa aula de hoje nós vamos fazer exercícios envolvendo cargas elétricas em movimento dentro de um campo magnético. Lembre-se que são 4 coisas que nós já vimos no vídeo de teoria, se você não assistiu esse vídeo veja, e que são importantes para a aula de hoje. Primeiro, quando uma carga elétrica entrar num campo magnético com um vetor velocidade perpendicular ao vetor campo magnético, 4 coisas você tem que saber que são perguntadas nos vestibulares. Primeiro, vai surgir uma força magnética perpendicular ao vetor velocidade, portanto, é uma força do tipo centrípeta. Segundo, vai obrigar essa partícula a executar uma curva circular sem ganho de velocidade e sem diminuição de velocidade. Então a partícula vai executar um movimento circular e uniforme. Terceiro, dá para calcular o raio dessa curva usando a formulinha Habib me vê um quibe. Quarto, dá para calcular o período desse movimento, ou seja, o tempo que a partícula demora para completar uma volta, e é só usar a formulinha tem 2 pimentas no meu quibe. Então vamos aos exercícios. Muito bem, galerinha. Vamos então ver esse primeiro exercício que caiu na Estadual de Goiás em 2016. Vamos a ele. Uma partícula de massa 2 × 10 a menos 30 kg, carregada com uma carga elétrica de 1 × 10 a menos 16 coulombs, penetra perpendicularmente a um campo magnético uniforme 1 × 10 a menos 6 Tesla, quando sua velocidade está em 1 × 10 a sexta metro por segundo. Ao entrar no campo magnético, a carga passa a descrever um círculo. O raio desse círculo em metros é? Então, galerinha, bem tranquilo, é uma carga elétrica entrando no campo magnético uniforme e a trajetória circular, então é só usarmos a formulinha do Habib. Vamos lembrar a formulinha? Raio é igual a massa, velocidade, dividido pela carga e pelo campo magnético. O raio vai ser igual a massa 9 × 10 a menos 30, 9 × 10 a menos 30. A velocidade 1 × 10 a sexta, é a mesma coisa que 10 a sexta. A carga 1 × 10 a menos 16, então é a mesma coisa que 10 a menos 16. E o campo magnético 1 × 10 a menos 6. Muito bem. Então o raio dessa partícula, da trajetória dessa partícula vai ser... Aí é só fazer a conta mesmo, viu galera? Não tem muito... Essa questãozinha aqui é aplicação de fórmula. Ó. Então ficou 9 × 10 a menos 30 com 10 a sexta, multiplicação de mesma base, mantém a base, somos expoentes, menos 30 com mais 6 dá menos 24, aqui embaixo a mesma coisa, menos 16 com menos 6 dá menos 22, então raio é igual a 9 × 10 a menos 24, o 10 a menos 22 subiu, quando muda de baixo para cima, inverte o sinal do expoente, então era 10 a menos 2, vai ficar 10 a mais 22. Portanto, a resposta do exercício, 9 × 10 a menos 2 metros. Aqui está a resposta desta questão. Portanto, a alternativa correta, letrinha D de dado. Vamos agora para o exercício número 2, que caiu na UEMA em 2016. A formação de imagem em um tubo de uma televisão é uma importante aplicação da força magnética que atua sobre uma carga elétrica em movimento. Suponha que uma partícula carregada penetre num tubo de imagem em que existe um campo magnético uniforme com velocidade v perpendicular às linhas de campo. Grifa isso, gente. Perpendicular às linhas de campo. É a condição para valer a teoria da aula do movimento de carga elétrica num campo magnético uniforme. Então, perpendicular às linhas de campo magnético. Então, o ângulo θ vale
90 graus. A partir daí, realiza um movimento circular e uniforme de raio 1 centímetro. Anotemos, raio 1 centímetro. Tem que passar para metro, galera. O centímetro é a centésima parte do metro. É só você escrever 10 a menos 2 metros. Então ficou 1 centímetro, 1 vezes 10 a menos 2. Cujo período é 3,14 vezes 10 a menos 6 segundos. Então, período. Lembre que período é o tempo para a partícula completar uma volta. Então, é 3,14 vezes 10 a menos 6 segundos. Muito bem. Agora ele quer várias coisinhas aqui. Na letrinha A, ilustre por meio de um desenho o fenômeno descrito acima. Ele não falou que partícula que é, se é um elétron, se é um próton, tá? Então não há obrigatoriedade de você fazer por um ou por outro, tá? Saiba que num tubo de TV daquelas antigas, que não é LCD, não é plasma, mas aquelas TV, aquelas grandonas de tubo, o feixe de partículas que fazia a imagem aparecer na tela era um feixe de elétrons, tá? Então vamos aproveitar esse nosso conhecimento. Mas se você fizesse com cargas positivas, tenho certeza que ele não ia desconsiderar, porque não leva isso não está sendo levado em conta na pergunta. Então vamos aqui, ó. É uma carga negativa. Eu vou desenhar o vetor velocidade para a direita. Vamos fazer aqui, ó, o campo magnético entrando no papel. E aí você vai usar a regra da mão esquerda. Lembrando que a regra da mão esquerda, o polegar é a força, o indicador é o campo magnético e o dedo médio é o vetor velocidade. Vamos lá? O campo magnético está entrando no papel. O vetor velocidade está apontando para a direita. Se a carga for positiva, a força age para cima. Mas, nesse caso, a carga é negativa. Quando a carga é negativa, é só colocar a resposta invertida. Então, se a carga fosse positiva, a força seria para cima, mas como a carga é negativa, a força vai agir para baixo e essa partícula vai fazer uma curva circular no sentido horário. Então, como nós vimos, essa força vai agir para baixo e essa partícula vai fazer uma curva com formato circular no sentido anti-horário. Desculpa, no sentido horário. Continuando, isso foi a letra A. Vamos para a letrinha B. Explique por que a partícula está fazendo um movimento circular uniforme. E a resposta é muito simples, é porque a força magnética que está agindo, ela é do tipo centrípeta, ela age para o centro. E forças do tipo centrípeta não provocam aumento da velocidade nem diminuição da velocidade, apenas obrigam a partícula a efetuar uma curva circular. Então vamos escrever isso? A partícula efetua um movimento circular e uniforme, pois a força magnética é do tipo centrípeta. Muito bem. Vamos agora para a letrinha C? Na letrinha C, o exercício pede o seguinte: determinar a intensidade do campo considerando que a carga da partícula é 2 vezes 10 a menos 15 e sua massa 6 vezes 10 a menos 25 kg. Como ele já tinha dado o período para a gente, vamos usar a equaçãozinha do período. Tem 2 pimentas no meu quibe. O período foi dado, o 2π é número, massa foi dada, aqui na letra C, 6 vezes 10 a menos 25 kg, a carga foi dada, 2 vezes 10 menos 15, e a pergunta é o campo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou levar o campo para cima multiplicando e o período para baixo dividindo. A formulinha vai ficar assim, campo magnético, aqui em cima eu não mudei nada, a carga também não mudei, o campo foi para cima, o período veio para baixo. Então o campo magnético vai ser igual
2 é número, π é número, a massa ele deu aqui na letrinha C, 6 vezes 10 a menos 25, 6 vezes 10 a menos 25. A carga ele deu na letra C, 2 vezes 10 a menos 15, 2 vezes 10 a menos 15. E o período ele deu aqui no enunciado 3,14 vezes 10 a menos 6. 3,14 vezes 10 a menos 6. Agora é só fazermos a continha, gente. Vamos lá. Esse 2 de cima cortou com 2 de baixo. Esse π cortou com 3,14. O único número diferente de 10 que sobrou é o número 6. 10 a menos 25. O 10 a menos 15 subiu. Ficou 10 a mais 15. O 10 a menos 6 subiu. Ficou 10 a mais 6. Então, a resposta do exercício, o campo magnético vai dar 6 vezes 10A, menos 25 com mais 15 com mais 6, mais 15 com mais 6 dá 21, menos 25 com mais 21 dá menos 4. 6 vezes 10 a menos 4 Tesla, essa é a resposta da letrinha C. Vamos agora para a letrinha D. Calcule o módulo da velocidade da partícula para o valor em que a carga assume 4 vezes 10 a menos 15, o campo 4 vezes 10 a menos 4 e a massa 8 vezes 10 a menos 25. Formulinha que tem a velocidade é a formulinha do raio Habib me vê um quibe. Então, raio é igual a massa vezes velocidade dividido pela carga e pelo campo magnético. Se a gente for isolar a velocidade, isolando a velocidade, vai ficar. A carga e o campo estão dividindo, vão passar multiplicando. Então, carga vezes campo vezes o raio e a massa que está multiplicando passa dividindo. Aqui está. Então, trocando letrinha por número, a carga foi dada, 4 vezes 10 a menos 15. O campo foi dado, 4 vezes 10 a menos 4. O raio foi dado no enunciado, que é 1 centímetro, ou seja, 1 vezes 10 a menos 2. E divide pela massa que ele deu na letrinha D, 8 vezes 10 a menos 25. 8 vezes 10 a menos 25. 4 vezes 4, 16. Simplificou com 8, ficou o número 2. Então, essa conta vai dar 2 vezes 10A, menos 15 com menos 4 dá menos 19, com menos 2 dá menos 21. O 10 a menos 25 subiu, fica 10 a mais 25. Menos 21 com mais 25 dá 10 elevado à quarta metros por segundo. Essa é a velocidade desta partícula. Muito bem. Vamos agora para o exercício número 3, que caiu na UEM em 2016. Em uma extensa região do espaço existe um campo magnético constante B, perpendicular e entrando no plano da página, como mostra a figura, assinale o que for correto. Afirmativa número 1. Se uma carga é positiva com velocidade v perpendicular a B, a região em que o campo atua, o movimento dessa carga será circular e uniforme no sentido horário. Bom, sempre que a partícula estiver entrando no campo magnético com vetor velocidade perpendicular ao campo, vai surgir a força magnética do tipo centrípeta e a trajetória vai ser circular com certeza, movimento circular uniforme. Agora falta a gente achar se o sentido é horário ou não. Então o que nós temos aqui? O campo magnético entrando, vetor velocidade dessa partícula, como ele falou que é perpendicular, eu vou adotar, por exemplo, para a direita. Então agora a gente vai precisar usar a regra da mão esquerda para saber o sentido do movimento dessa partícula, tá bom? Então, regra da mão esquerda, vamos lá. Campo magnético apontando para a tela, vetor velocidade apontando para a direita, a força magnética vai agir para cima. Então nós usamos a regra da mão esquerda e percebemos que a força magnética vai agir para
cima. A força magnética agindo para cima, essa partícula vai executar uma trajetória circular no sentido anti-horário. Portanto, a afirmativa 1 fala que vai ser no sentido horário, a afirmativa 1 é falsa. A afirmativa 2. Tanto para cargas positivas como para cargas negativas, se a velocidade for perpendicular ao campo magnético, a trajetória circular de uma partícula de massa m terá raio dado por R igual a mv sobre QB? Sim, é a famosa formulinha do Habib mv1 kib. Afirmativa 2, verdadeira. Afirmativa 4. Essa 4 aqui é bem interessante, galera. Quando a velocidade for oblíqua ao campo magnético, a trajetória será uma hélice cilíndrica. Vou mostrar para vocês que isso é verdade. Quando for 90 graus, quando for perpendicular, o sentido do vetor velocidade com o sentido do campo, aí a trajetória é circular, como a gente já viu. Mas se for diferente de 90 graus, o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético, olha o que vai acontecer. Vamos supor que nós tenhamos aqui um campo magnético apontando para a direita. Aqui está um campo magnético apontando para a direita. Vamos fazer aqui dois casos. O primeiro caso, uma partícula positiva num movimento com a velocidade formando 90 graus. Isso nós já sabemos que vai ser uma trajetória circular. Usando a regra da mão esquerda, campo magnético apontando para a direita, vetor velocidade apontando para cima, a força magnética vai apontar entrando no papel. Então essa trajetória dessa partícula vai ser uma curva no sentido entrando no papel, mas com formato circular, sempre em volta desse ponto aqui. Legal. Agora, se a partícula entrar de forma oblíqua, ou seja, com um ângulo inclinado em relação ao campo magnético, o que nós vamos ter é só você pensar assim, essa velocidade inclinada nós podemos decompor numa parcela horizontal, ou numa parcela paralela ao campo magnético e numa parcela perpendicular ao campo magnético. Então o que nós vamos ter aqui? Essa parcela que é perpendicular vai obrigar a partícula a fazer uma trajetória circular. Ok. E aquela parcela que é paralela, aquele Vx que eu desenhei ali, vai obrigar que a partícula se desloque na direção x. Então você vai ter dois movimentos. Um movimento circular somado a um movimento de translação horizontal. Então a trajetória da partícula não será uma trajetória circular, vai ser uma trajetória circular que translada. Então vai ser uma hélice cilíndrica. Algo desse tipo. Muito bem, então a afirmativa 4, verdadeira. A afirmativa número 8. No caso da trajetória ser circular, o período de revolução depende do valor da velocidade? Falso. Vamos lembrar a formulinha do período? É o famoso tem 2 pimentas no meu quibe. Ok? Repare que nessa fórmula não tem a velocidade, então não depende da velocidade. A afirmativa 8 é falsa. Agora então, a afirmativa 16. Se a carga penetrar paralelamente ao campo magnético, ela não sofrerá deflexão? Verdade. Por quê? Se a velocidade da partícula for paralela ao campo magnético, isso significa que o ângulo entre esses dois vetores é zero. Vamos lembrar a formulinha de força magnética? Força magnética é QVB seno θ. O ângulo θ é esse ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo. Se ele for zero, então o seno de θ é zero. Se o seno de θ for zero, então a força magnética é zero. Então, seno de θ sendo zero, a força magnética é zero. Não havendo força magnética, a partícula não fará curva. Ela vai manter o vetor velocidade
constante, ou seja, ela não vai sofrer deflexão. A afirmativa 16 é verdadeira. Muito bem, vamos para o próximo exercício. O exercício número 4, que caiu na Federal do Rio Grande do Sul em 2018, vai exigir da gente que nós usemos a regra da mão direita 3 vezes em cada uma dessas 3 regiões que estão aí. Então vamos lá. Na primeira figura, você vê claramente que o elétron, o texto afirma que a carga é negativa. Então você percebe que essa carga entra horizontalmente para a direita, então o vetor velocidade para a direita, e a partícula faz uma curva para baixo. Portanto, a força age para baixo. Sabendo o sentido da força e da velocidade, dá para achar o sentido do campo, é só nós usarmos a regra da mão esquerda. Vamos lá? Força para baixo, vetor velocidade tem que ser para a direita, o meu dedo está para a esquerda, então aqui está. Força para baixo, vetor velocidade para a direita. Se a carga fosse positiva, o campo estaria saindo do papel, mas como a carga é negativa, a resposta fica invertida, o campo é entrando no papel. Bom, aí a carga prossegue e entra na região 2. Ao entrar na região 2, percebe-se que ela entra com velocidade vertical e para baixo e faz uma curva para a direita. Se ela está indo descendo e fazendo uma curva para a direita, é porque a força magnética age para a direita. Lembre-se que a força magnética sempre aponta para o centro da curva. Vamos então usar a regra da mão esquerda para achar o sentido do campo magnético. Lembre-se que a regra da mão esquerda ela vale diretamente para a carga positiva. Se a carga é negativa, como nesse caso, é só inverter a resposta. Então vamos lá. Força apontando para a direita. O dedo médio apontando para baixo, que é o vetor velocidade. O indicador está entrando na tela. Então, se a carga fosse positiva, campo magnético entrando, mas como a carga é negativa, o campo magnético está saindo da tela. Vamos então para a terceira figura. Agora repare que essa carga negativa, ela entra na região 3, de baixo para cima, portanto o vetor velocidade apontando para cima. E ela faz uma curva para a direita, portanto a força magnética agindo para a direita. Agora a gente vai usar a regra da mão esquerda para a gente achar o sentido do campo magnético. Vamos lá? Então, força apontando para a direita, o dedo médio apontando para cima. Então aqui nós temos força para a direita, dedo médio para cima, vetor velocidade para cima. Se a carga fosse positiva, o campo estaria saindo da tela. Mas como a carga é negativa, inverte a resposta, o campo magnético está entrando na tela. Então, dessa maneira, nós temos que o campo magnético na primeira região está entrando, na segunda região está saindo e na terceira região está entrando. Alternativa correta, letrinha A de amor. Vamos agora para a questão número 5, que caiu na SpaceX em 2018. Uma carga elétrica pontiforme no interior de um campo magnético uniforme e constante, dependendo de suas condições cinemáticas, pode ficar sujeita à ação de uma força magnética. Sobre essa força, pode-se afirmar que, vamos lembrar, força magnética só age em cargas elétricas, então tem que ter carga, em movimento, no interior de um campo magnético, desde que o ângulo θ não seja igual a 0 nem 180 graus. O ângulo θ tem que ser diferente de 0 e 180.
Essa força, a pergunta é sobre a força, tem a mesma direção do campo magnético se a carga elétrica tiver velocidade perpendicular a ele? Não. Se a velocidade for perpendicular, vai surgir uma força do tipo centrípeta, que é perpendicular ao vetor velocidade e também perpendicular ao vetor campo magnético, e não paralelo, como ele fala nessa letra A. Ele fala a mesma direção, seria uma força paralela ao campo, e não é. Vai ser perpendicular ao campo. Então está errada a letra A. Letra B. Essa força vai ser nula se a carga elétrica estiver em repouso? Sim. Alternativa correta, a letra B. Por quê? Porque para que essa carga sinta a força magnética, é necessária que essa carga elétrica esteja em movimento. Vamos lembrar a formulinha da força magnética? Muito bem. Como ele falou que a partícula está em repouso, então a velocidade é zero. Se a velocidade é zero, aqui é um produto, portanto, a força magnética também vai ser zero. Então essa força magnética é nula se a carga elétrica estiver em repouso. Exatamente isso. Alternativa correta, letrinha B. Muito bem. Muito bem, galerinha, fizemos 5 exercícios e eu pretendo fazer outros 5 exercícios em outro vídeo para não ficar um vídeo muito grande. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e de divulgar esse canal para os seus amigos. Até breve!